Gálatas capítulo 1, a partir do verso de número 6, depois do verso 18 em diante, do verso 6 ao verso 9 e depois do verso 18 ao verso 23. Mantenha a Bíblia aberta e vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós queremos mais uma vez agradecer o Teu nome porque estamos em Tua casa e agradecemos, ó Deus, o privilégio de nesta manhã nos reunirmos como igreja bendita do Senhor e Te adorar em espírito e em verdade coletivamente. Abençoa cada um de nós, sustenta-nos na fé, que os nossos olhos estejam voltados para a Tua palavra e possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Fica, pois, ó Deus, conosco e nos dê a graça de conhecermos cada dia mais o Senhor e a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar, irmãos, e mantenha a Bíblia aberta em Gálatas capítulo 1, e volte os seus olhos agora para o verso 14, ainda do capítulo 1, que diz assim, verso 14: E na minha oração quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, e sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais, quanto porém, e aqui ele diz assim, ele diz assim, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue. Vamos pensar em 3 verbos que aparecem nesse verso 14, 15 e 16 do capítulo 1. Ele diz que Deus o separou antes dele nascer e depois o chamou no tempo da sua vida e depois se revelou. Deus se revela em Cristo para Paulo lá na história da conversão e depois ele envia para que ele pregasse. Então Deus vai separar, Deus vai chamar, Deus vai revelar e Deus vai enviar. Então, pegando esses 4 verbos dessa história do ministério de Paulo, algumas pessoas dizem, pastor, o evangelho com o tempo ele tem mudado, a mensagem tem mudado, as convicções de algumas igrejas têm mudado, algumas se voltam mais para a liturgia do que para a teologia, outros se envolvem mais na liberdade intitulada. É comum a gente ouvir uma expressão da liberdade ao Espírito. Se a igreja dá liberdade ao Espírito, então quem manda no Espírito é a igreja, e não o contrário, Cristo manda na igreja. A Bíblia diz que o Espírito é quem manda, Jesus Cristo é o cabeça. Os cristãos não se reúnem para dar liberdade ao Espírito, pelo contrário, os cristãos poderiam dar liberdade à carne, não ao Espírito, porque é o Espírito Santo que marca a igreja, sela a igreja, mantém a igreja, intercede pela igreja com gemidos inexprimíveis. A igreja é selada com o Espírito Santo, a igreja é propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, a não ser que alguns indivíduos, como disse Paulo, do verso 9 ao versículo de número, aliás, do verso 6 ao verso 9, que alguns indivíduos tentam e pregam a palavra que vai contrária à palavra de Deus. E aí Paulo diz, olha, mesmo que venha um anjo, se pregar alguma coisa contrária ao que nós temos pregado, então seja anátema. Então em nossos dias, o que tem acontecido é que alguns indivíduos têm pregado o evangelho contrário à palavra e tem um grande número de seguidores, porque facilitam a mensagem do evangelho. Não se fala de inferno, não se fala de eternidade, mas apenas de uma prosperidade. Inclusive eu vi essa semana alguém dizendo que se você não é dizimista, então você ainda não é salvo. Então vejam bem, se for assim, aquele homem que morreu ao lado de Cristo na cruz, ele não foi para o céu, porque não deu tempo de ser dizimista. Dízimo
não é que alguém deve para Deus. Dízimo é uma questão de ação de graças, de envolvimento com a obra, com o ministério, para que mais gente conheça o Evangelho. É a manutenção, a sustentação do ministério na igreja neste mundo. E é um ato de ação de graças pelo que eu já recebi e não pelo que eu vou receber. E geralmente alguém cita Malaquias 3, e quando você lê todo o contexto de Malaquias 3, está dizendo que Israel vai parar na escravidão babilônica, porque se esqueceu do Senhor. E ele vai dizer: olha, vocês têm os animais puros, limpos, sadios, para oferecerem ao Senhor, e vocês oferecem o pior, o dilacerado, que o animal tentou comer, não conseguiu, vocês trazem para o Senhor. E a Bíblia diz: oferece ao teu governador, vê se ele aceita. Ele diz: se você vai oferecer algo ao seu governador, você escolhe o melhor. E como é que para o Senhor você escolhe o pior? Então está dentro de um contexto. E aí ele diz assim: o Senhor diz: nós te roubamos. E aí ele diz: mas em que nós te roubamos? Aí Deus vai responder: nos dízimos e nas ofertas, quando vocês têm o melhor e trazem para nós o que é de pior. Nisso vocês me roubam. E tem mais, ele faz a pergunta: roubará alguém a Deus? A resposta é não, porque tudo é de Deus. E no ato de ação de graças, então nós dizimamos, mas nós não compramos o favor, a misericórdia ou a bênção de Deus. Não ser dizimista não é porque não é salvo, é porque ainda não entendeu a urgência da mensagem e não se envolveu com o ministério terreno de Cristo, e não é grato ao Senhor pelo que já recebeu. Nós não compramos nada de Deus. Nós somos pobres demais para comprar algo de Deus, e Deus é rico demais para nos vender alguma coisa. Então o dízimo não é na moeda de troca de alguma coisa, mas muitas seitas têm dito que se você não é, então você não é salvo. E aí eles vão dizer que, e aí ele vai dizer as consequências e tantas outras coisas. Isso não é indivíduo que conhece a Bíblia, não é indivíduo que se coloca à disposição do Senhor, mas é um desespero pela arrecadação, é um coração voltado ao comércio, para o dinheiro e não para as almas. Porque o homem ao lado de Cristo não foi dizimista, e ele nem sequer foi batizado, mas apenas publicou a sua fé em Cristo Jesus, e nem sequer foi membro de determinada comunidade para poder garantir a salvação. Cristo só disse: vem comigo, hoje estarás comigo no paraíso. Então a carta aos Gálatas, Paulo vai orientar a igreja, disciplinar a igreja, corrigir alguns erros que a igreja era do Senhor, estava acostumada com o Senhor. Paulo se afasta um pouco e de repente eles se envolveram em alguns pensamentos contemporâneos, ao ponto de Paulo dizer: olha, se alguém pregar algo diferente que eu já preguei, então seja anátema, seja demoníaco. E aí você liga a televisão hoje, olha algumas mídias, e você vê que não é um evangelho segundo a Bíblia, mas segundo o pensamento do indivíduo. Eu acho, eu penso, eu prego, eu vi, é a minha experiência, é o meu sonho, é a minha profecia, é a minha declaração, é a minha convicção, mas não tem base bíblica. Então Paulo vai dizer: olha, se alguém pregar o contrário, então seja anátema. E aí nós estamos pensando: o que é o contrário? Primeiro, há um Deus triuno, criador e sustentador e mantenedor do universo. Isso é bíblico. É um Deus que em Cristo nos salva pela graça. Isso é bíblico. E diz: antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Isso é bíblico. Diz que em Cristo nós tivemos a redenção e a remissão de nossos pecados. Isso é bíblico. Que aquele que crê será salvo, que não crê será condenado. Isso é bíblico. Que todos que esperam no Senhor irão para o céu. É bíblico. Quem não crê já está condenado. É bíblico. Aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Isso é bíblico. Se não crer, morre. Haverá ressurreição? Sim. Mas a Bíblia diz para condenação ou para o inferno, que a Bíblia chama de morte eterna ou segunda morte, separação total de Deus. Isto é bíblico. Ele diz que haverá novos céus e nova terra,
Isso é bíblico. Mas onde está a promessa de que no aqui e no agora o Cristo não terá problema porque ele está em Cristo? Não tem. Onde está a promessa de que você compra o que o culto ou gasofilácio é um balcão de negociação entre você e Deus? Não tem base bíblica para isso. Pelo contrário, a Bíblia diz que mesmo os cristãos do mundo terão aflição, mas é preciso ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. E por que o cristão que está inserido nesse contexto, ele tem lutas, dificuldades e provações? Nós cantamos porque nós somos felizes em Cristo, porque lá em 1 João 5,19 diz que nós somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. Também é bíblico o verso 14, 15 e 16 que nós lemos. Ele diz que Paulo foi chamado antes do seu nascimento. Cristo se revela a ele durante o seu apogeu da luta contra os cristãos, e aí ele é convertido. Cristo se revela a ele, e aí ele é envolvido. E aí o texto que nós lemos, o verso 23 e 24, que a igreja que não conhecia Paulo apenas ouvia falar dele, dizendo o seguinte, verso 23: ouviram somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Quando você lê lá o livro de Atos, na conversão de Paulo, Paulo parte para perseguir, prender e matar cristão, e aí ele volta convertido, e a igreja então ouve falar daquele que antes perseguia a igreja, e agora ele prega o mesmo evangelho que ele antes tentava destruir. Então o evangelho é um ato da graça de Deus, é um ato sobrenatural, que entra no coração do homem natural e faz ele nascer de novo, no tempo, no aqui e no agora, e aí ele é uma nova criatura. Mas estão pregando em nossos dias que o evangelho não traz nova ordem ou nova vida para o indivíduo. Apenas você deve amar, e se é amor, então está tudo certo. E amando, você permanece do jeito que está, ou seja, não muda nada, não nasce de novo, porque o evangelho é amor. Isso é o que está pregando em nossos dias, e há muitos membros de comunidades sérias que estão aderindo a isso, estão aderindo a esse comportamento ou essas ideias, e começam a achar que o amor venceu, que é assim mesmo, que vai tudo dando certo, basta amar e você está salvo. Quer dizer que por mais que você ame alguém, e se você morrer sem Cristo, você vai para o inferno. O amor não é a base da religião, é o contrário. A religião que me capacita a amar. A religião me capacita, a religião cristã me capacita a viver com os diferentes, a conviver com os diferentes, mas não me capacita a aceitá-lo, a dizer que ele permaneça apenas amando e ele vai para o céu, porque não é o amor que salva, a não ser o amor de Cristo e em Cristo, mas o novo nascimento, a graça em Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí, em nosso contexto, a gente tem centenas de pastores no Brasil, ou intitulados pastores, que não conhecem mais a Bíblia, não sabem mais as principais doutrinas bíblicas, não conhecem mais o meio pelo qual o pecador é salvo, não fala mais de inferno, não fala mais do céu, mas fala do amor, do dia a dia, que se você amar, então está tudo certo. É evidente que você tem na Bíblia sobre os frutos do Espírito, e o cristão, quanto mais maduro na fé, mais ele produz os frutos do Espírito. E a minha fé não é razão para eu ter problema com os membros da minha comunidade, pelo contrário, a maturidade me faz amar e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. O apóstolo Paulo diz que ele é duro com os Gálatas, mas ele vai dizer que, olha, aqueles que ouviram falar que aquele que perseguiu o Evangelho, agora ele prega a mesma fé, então eles vão dar a destra de comunhão,
Ele disse: eu vi Tiago, irmão do Senhor, eu vi Cefas, fiquei com eles 15 dias, e nós crescemos na graça do Senhor Jesus Cristo. Então, mais tarde ele fala da história de Abraão, ele fala de Barnabé, ele fala da fé, ele fala da convicção, ele fala da graça. Isso deve nos incentivar que qualquer evangelho que vá além ou aquém da palavra de Deus, então seja anátema. Você tem comunidades hoje que os irmãos vão para a igreja e acham que tem revelação, que acham que Deus falou desta ou daquela forma. Isso não tem base bíblica. Se Deus permitisse que algum irmão soubesse o que vai acontecer com a vida do outro amanhã, esse mundo literalmente era o inferno mais desesperador do que já era. Então Deus não permite que você saiba, que você adivinhe coisas. Isso é coisa demoníaca. O que nós precisamos saber sobre o nosso presente, sobre o nosso futuro, já está na Bíblia. A Bíblia nos ensina apenas o seguinte: tenhamos o que comer e vestir hoje, estejamos contentes. Ele diz: porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ele diz também que você não deve se preocupar com o que haver de comer, beber ou vestir amanhã, porque o Senhor cuida das aves, cuida das próprias flores. E ele disse: se isso nasce hoje e morre amanhã, quanto mais a vocês. Então ele disse: não andeis ansiosos quanto ao futuro. Então ninguém sabe quanto ao futuro, mas a gente sabe no instante presente que nós estamos vivendo. E o instante presente, o apóstolo Paulo diz: olha, o viver que eu tenho na carne, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Aqui no instante presente. Ele disse: se Cristo vive em mim, então graças a Deus que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Olha só o capítulo 2. Capítulo 2 ainda de Gálatas, nós vamos ler só o verso 9 e o verso 10. Ele diz assim: e quando chegaram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão dos judeus, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, que também eles fossem por fazer. Paulo lembra que anteriormente ele disse: olha, aquele que antes nos perseguia agora prega o nosso evangelho. E agora Paulo encontra com esses homens, a cabeça da igreja primitiva, e aí ele disse: não, mas eles nos deram a destra de comunhão, e agora a gente prossegue nesse ministério. Nós vamos para os gentios, e eles voltaram para os romanos, aliás, para os judeus, mas a graça é a mesma, e a convicção de fé é a mesma. Então o que não dá é para adaptar o evangelho ao pensamento presente de indivíduos que vão contra a palavra de Deus, contra a teologia, contra a igreja. Que Deus nos abençoe e que possamos prosseguir com a nossa fé, esperança e dependência do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós queremos agradecer o Teu nome mais uma vez, para que a Tua igreja, que é firmada em Tua palavra, permaneça firme e inabalável no Senhor, e enfrente, ó Deus, as propostas demoníacas de nossos dias, e que a igreja seja sempre mais que vencedora, e que não aceite nenhuma proposta, por mais linda que seja contrária à Tua palavra. Que a Tua igreja não seja, ó Deus, tentada a absorver os pensamentos do presente século, porque são contrários à Tua palavra. Que a Tua bênção eterna e soberana seja conosco, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.